Obrigada, Fabiana. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente. É sempre uma honra estar aqui falando contigo, com essas mulheres incríveis aí, compartilhando um pouquinho mais de conhecimento e aprendendo também. Adorei a fala da querida Ana Lara aí, excelente, assim, traz um perfil, né, do cyberstalking, do stalker também, muito bacana. Eu fiz uma apresentação aqui para compartilhar com vocês, hoje eu vou colocar aqui na tela para dividir. Vamos lá. Tá chegando para vocês aí? Chegou sim, Gi. Tá, legal. Se eu estiver chegando muito próximo do meu tempo limite aí, quando faltar uns 2, 3 minutinhos, me dá um toque por áudio mesmo, porque como eu estou compartilhando a tela, eu não estou vendo vocês, né? Bom, tá bom, Gi. Então vamos lá, eu vou abordar um pouquinho do stalking e na sequência eu vou focar mais no cyberstalking, que é a modalidade online, né? Bom, então, o que a gente fala de stalking, né? A Ana Lara já explicou muito bem os conceitos, de onde vem e tudo mais, e muita gente tem essa dúvida se, então, pelo fato da gente não ter um tipo penal específico, o stalking, então, não era condenado, ficava impune, como que acontecia isso antes, né? A questão é que antes do stalking, do crime de stalking, de perseguição, ser inserido no nosso Código Penal, a gente tentava enquadrá-lo em outras condutas semelhantes. Uma delas seria a perturbação à tranquilidade alheia, que é uma contravenção penal, um crime muito pequeno, com uma pena minúscula, né, de pagamento de multa, e que jamais acabava sendo proporcional ao dano que ocasionava a vítima. A gente também enquadrava, muitas vezes, o stalking e o cyberstalking em crimes contra a honra, a calúnia, a injúria, a difamação, que quando praticados pela internet, acabavam tendo um dano muito maior. Então, era uma mistura de cyberbullying com perseguição, cyberbullying com a perturbação à tranquilidade alheia. E vira e mexe, a gente tinha algumas pinceladas ali de crimes de ameaça, né? Tem uma figura típica no Código Penal, crimes de extorsão, então você tem conteúdo íntimo da vítima e você começa a exigi-la que ela mande mais material para você, que ela faça isso, faça aquilo, senão você vai divulgar aquele conteúdo online, vai mandar para os contatos dela. Então, o stalking e o cyberstalking é uma figura que acaba tendo um comportamento extremamente extenso. Não é uma única conduta, não é um único verbo, não é um único comportamento. É uma série de coisas, é uma teia. Por isso que a gente precisava mesmo de um tipo penal específico para definir o cyberstalking, tá? Então, aí a gente tem a inserção do crime de cyberstalking e stalking, não, a prática de perseguição, no nosso Código Penal, no artigo 147-A, tá? Então, foi inserido, acho que agora em março, né, esse novo artigo no nosso Código Penal, e aí ele diz o quê? Né, ele fala da conduta da perseguição, seja online ou offline, que, na real, como a Ana Lara disse muito bem, a gente não tem mais essa separação. Há uma continuidade entre a nossa vida offline e online. Então, o stalking e o cyberstalking, a sua modalidade online, tem essa característica de comportamento reiterado, de crime continuado. Eu preciso que isso aconteça mais de 2 vezes. Eu tenho que ter uma repetição, uma insistência. Se eu não tiver essa insistência, não vou conseguir caracterizar isso como perseguição, seja online ou não, tá? Então, eu persigo alguém, eu ameaço alguém, eu tolho a liberdade de alguém, e isso a gente pode dizer também tolher a liberdade na internet, porque eu acabo fazendo com que a vítima deixe de interagir com as pessoas, deixe de fazer publicações, isso também é um recorte do cyberstalking. Então, eu vou restringindo, né, a atividade daquela pessoa nos seus meios de convívio, que pode ser offline ou online, e isso vai abalando o psicológico, o emocional desse indivíduo, ou até mesmo sua liberdade de locomoção, tá? E aí a gente tem uma pena que agora é de reclusão de 6 meses a 2 anos, mais multa.
Então, é super importante essa pena para retirar esse tipo de conduta lá dos juizados especiais, né, do GCRIM, do Juizado Especial Criminal, porque são crimes que, se praticados pelo ambiente online, eles deixam rastros, deixam vestígios, e a gente pode precisar de perícia específica. E em crimes ali que são da competência do GCRIM, do Juizado Especial, a gente não tem como realizar perícia, então a gente tem um contrassenso. Como que eu tenho um crime online que vai para o GCRIM, mas no GCRIM não dá para fazer perícia? Então, foi muito acertada essa pena, né, de reclusão, para a gente tirar esse viés do GCRIM. Então, o indivíduo que praticar o crime de perseguição, online ou não, ele pode, sim, vir a ser preso, tá? De acordo com a configuração que a gente tem hoje. E aí, a gente tem causas de aumento de pena. Se esse crime é praticado contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher, aí a gente tem a questão do recorte de gênero, né? Também muito bem acertado. Vocês vão ver que a grande maioria das vítimas de stalking e cyberstalking são mulheres, então a gente precisa ter essa atenção. E mediante concurso de 2 ou mais pessoas, porque muitas vezes o stalking é praticado como se fosse uma rede, né? Então não há um único indivíduo, há uma série de pessoas que se combinam ali, criam estratégias de divulgação na internet para coibir aquele indivíduo, para perseguir, para diminuir a fala dele na internet, arrebanhar seguidores contra aquela pessoa, para ir nas redes sociais da vítima e acabar falando um monte de impropérios por aí. Tá? Então, esse é o nosso novo tipo penal aí do stalking e cyberstalking, tá? E quando a gente vai para a modalidade online, muita gente tem essa ideia de que tudo que é feito na internet vale menos, né? Não existe, não pega nada porque está online, né? Eu não tenho muita noção real do que está me afetando. Muito pelo contrário. Hoje em dia, a gente está todo mundo na internet, a gente teve essa experiência aí desse 1 ano de pandemia para ver que ou você está na internet ou você não está no mundo, né? E aí, o crime de cyberstalking, a perseguição, o stalking praticado no ambiente online, muitas vezes ele causa danos muito maiores do que se praticado fora dele, tá? Então, como que eu posso perceber a ocorrência do cyberstalking para qualquer vítima? É uma insistência de mensagens, insistência de contato, né? O indivíduo manda mensagem a todo momento para aquela pessoa, nas suas redes sociais ou através de aplicativos de mensagem. A pessoa, quando publica alguma coisa na internet, esse sujeito já vai lá em seguida e comenta, né? Dando nitidamente para perceber que ele está super atento ao que a pessoa publica, né? Ele faz comentários nas publicações que instigam algum sentimento negativo na vítima, não é um elogio, não é uma fala bacana, mas aquilo que acaba colocando alguma coisa em efervescência ali no interno da vítima. Ele manda mensagens no inbox, aí ele adiciona a vítima em 2, 3 redes sociais ou mais, tenta um contato por uma, não consegue, vai pela outra e assim continua. Ele faz comentários difamatórios nessas postagens, e aí se a pessoa usa suas redes sociais para trabalho, ou é um digital influencer com milhares de seguidores, ele vai sofrer esse revés também, né? O indivíduo, o cyberstalker, acaba também adicionando os familiares e amigos, os contatos da vítima, para demonstrar para ela que ele começa a ter um domínio, um controle da sua vida e tentar ameaçar essa pessoa. Muitas vezes eles começam a mandar mensagens para a rede de contatos desse indivíduo, vão adicionando as pessoas em comum e começam a entrar em contato com essas pessoas. Criam perfis fakes também, né? E através de fakes, por mais que a vítima negue, né, o adicionamento nas suas redes sociais ou bloqueie, ele nunca tem paz, porque sempre tem um fake lá pedindo uma solicitação ou fazendo comentários diretamente nas suas redes. Então, isso é só um exemplo de alguns comportamentos online que começam a demonstrar que sim, temos uma situação de cyberstalking acontecendo aqui. E é importante perceber que isso acontece e já começar a agir o quanto antes, tá? Porque o cyberstalker, como a Ana Lara disse, ele age por escalada.
e eles não param, né? Porque eles se alimentam dessa sistemática, né? Eles gostam de fazer isso, e a cada momento em que eles veem a pessoa se submetendo a essa violência virtual, que não deixa de ser uma violência psicológica online, eles se sentem mais poderosos, e assim vão crescendo cada vez mais. Então, é sim muito perigoso o comportamento do cyberstalker, porque ele pode atingir uma vida, né, de uma pessoa que pode se ver numa situação tão caótica, ela pode se suicidar, ela pode ter uma série de impactos negativos na sua vida pessoal, na sua vida profissional, por conta de um único indivíduo aí extremamente maldoso, né? E aí, quando esse cyberstalking começa a extrapolar, né, o limite ali do virtual, quando que esse comportamento reiterado, essa perseguição online, começa a dar vazões ali no ambiente offline também, né? E a pessoa sente isso nitidamente. A perseguição física é uma, né? O indivíduo pode, às vezes, tirar fotos suas que você está num local público e mandar para você ali nas suas redes, dizendo, eu vi você com a roupa tal, ficou muito bem em você, né? E você tem aquela sensação de estar sendo observada. Isso é muito comum entre as mulheres, tá? O indivíduo começa a frequentar os mesmos lugares que você vai numa academia X, o fulano tira uma foto, às vezes, dele mesmo ou daquele ambiente e manda para você na sua rede social para saber, olha, eu estou por perto, né? Ele tira foto da sua placa do carro, dependendo do lugar que você está estacionado, num shopping, num local público. Então, você tem uma ideia de que ele está sempre por perto também fisicamente. Então, não basta somente aquela coerção, naquela sensação de opressão no mundo online, você passa a sentir a mesma sensação no mundo offline, né, na sua vida ali no física. E isso é extremamente perigoso, porque a sensação que você tem é que, de fato, você está sendo seguido. E aí você sente que está sendo seguido, não só ali na internet, nas suas redes sociais, mas também offline. E aí, isso também pode se voltar em relação aos seus familiares. O indivíduo começa a fazer menções sobre seus filhos, um exemplo, seu marido, sua esposa, seu namorado, seus pais, estão dando vazão a uma esfera de ameaça que vai além da própria vítima, né? E começa a inserir outras pessoas, outros familiares, outras pessoas do seu convívio dentro desse alvo, tá? E aí, né, não tem como a gente não falar disso, a maioria esmagadora das vítimas de stalking e cyberstalking são mulheres, né? 90% das vítimas de stalking são mulheres. Essa é uma informação do Ministério da Justiça da Itália. E isso não é só um recorte na Itália, em todos os países a gente tem esse viés. Então, a gente percebe, sim, que tem todo aquele perfil psicológico que a Ana Lara disse, e a internet, o distanciamento, né, um certo distanciamento que a internet propicia, acaba favorecendo esse comportamento. O indivíduo se sente extremamente corajoso atrás de uma tela, tá? E não dá para a gente menosprezar o cyberstalking, dizendo, isso é só um maluco da internet, tá? Esse maluco da internet pode vir a ser um grande medo, uma grande opressão na vida dessa pessoa. E a gente não sabe com quem estamos lidando, né? Então, para trazer um pouco de realismo para vocês aqui para a nossa fala, eu trouxe aqui 3 recortes de decisões judiciais de casos reais nossos do escritório, que aconteceram com clientes nossos, pessoas físicas, que a gente já atendeu, já foram casos já encerrados. E eu também tenho um exemplo próprio para falar. Eu também fui uma vítima de cyberstalking por 2 anos, tá? Então, o primeiro caso aqui... Opa, voltei. Não está abrindo... aqui. O primeiro caso aqui é um pedacinho de uma sentença de um cliente nosso que foi vítima de uma difamação online, em que um sujeito conseguiu acesso a imagens íntimas dele e acabou divulgando em um grupo de e-mails de pessoas da sua comunidade, do seu convívio. E aí ele disse que tinha mais conteúdo para divulgar e começou a ameaçar essa vítima, o nosso cliente, né? Diante dessas ameaças insistentes, o cliente entrou em contato conosco, a gente ingressou com uma ação, né, de obrigação
de não fazer contra o sujeito, que agora era identificado. E agora, recentemente, conseguimos essa sentença super positiva para ele, que condenou o stalker a não divulgar qualquer conteúdo relacionado a acusações falsas de abuso sexual, porque era essa a questão que o stalker estava aventando, né? Criou uma falsa situação de abuso sexual, uma notícia falsa, e estava divulgando isso para os contatos do nosso cliente. Então, aí a gente conseguiu uma sentença favorável que condenou esse cyberstalker a não divulgar e ainda pagar multa de R$5.000 por cada publicação indevida. Tá? Aí a gente tem, mais para frente nessa sentença também, uma indenização de R$5.000 por danos morais pela divulgação que já havia ocorrido. Então, isso é um caso super recente, a sentença saiu esse mês até. Essa outra sentença aqui é de um caso nosso que, assim, parece uma teia de aranha, de tão gigantesco e de tantos meandros que ele tomou, porque foi um cliente nosso conhecido na sua área de atuação, que passou a ser ameaçado pelo seu ex-parceiro comercial. Então, aí o perfil do stalker e cyberstalker que tem aquela frustração que a Ana Lara disse, né? O nosso cliente encerrou uma parceria comercial com ele e ele se viu ali em desvantagem, achou isso uma traição e nesse meio tempo ele já estava monitorando o celular do nosso cliente há muito tempo, sem que o nosso cliente soubesse. Então ele, vamos dizer assim, grampeou o WhatsApp do nosso cliente e ali tinha acesso a todas as conversações do nosso cliente, acessou também as redes sociais do nosso cliente, como sendo ele mesmo, mudou a senha para que o nosso cliente não acessasse mais, tomou a fanpage do nosso cliente no Facebook, com mais de 80 mil pessoas ali, e começou a fazer postagens como se fosse o nosso cliente. E aí, todo esse conteúdo privado, pessoal, super sigiloso, ele começou a montar em vídeos, né, como se fossem dossiês, e ele divulgava, a cada 2, 3 dias, divulgava um vídeo novo no canal dele no YouTube, que agora, né, ele havia arrebanhado mais de 20 mil pessoas ali. Então, vejam essa situação de apologia, né, a esses delitos, ao arrebanhamento de pessoas para incitá-las a praticarem crimes contra o alvo, contra a vítima, né. E esse sujeito começou a divulgar conteúdo privado, sigiloso, extremamente sensível do nosso cliente na internet, através desses vídeos, através de publicações na fanpage do nosso próprio cliente. Isso foi tomando uma esfera muito grande. A gente ingressou com um total de 5 ações contra o sujeito e foi extremamente difícil de conseguir qualquer decisão positiva, porque a gente não conseguia citá-lo, ele mudava de endereço, né, tipo um criminoso profissional mesmo, ele mudava de endereço tão rápido que a gente não conseguia mais efetivar a citação, e aí o processo não andava, né. E aí, em um desses processos, a gente conseguiu essa sentença positiva, né, onde o juiz aí deu a procedência e condenou esse cyberstalker a retirar todo o conteúdo difamatório e a não divulgar mais qualquer conteúdo relacionado ao nosso cliente. Também colocou multa ali no caso de descumprimento. E nessa história é que eu entro aí como vítima também, né? Se não bastasse todo um stalking praticado contra o nosso cliente de ameaça, de extorsão, de arrebanhar pessoas contra ele, conseguiu sim arranhar a reputação profissional dele a ponto dele perder contratos, ele quase se divorciou. Então, assim, foi uma série de problemas que ele passou a enfrentar por conta dessa divulgação de conteúdo indevido, né, e desse comportamento. Esse sujeito, esse cyberstalker, também se voltou contra mim. Por 2 anos eu fiquei com esse cara na minha cola, onde, além dele fazer os vídeos contra o meu cliente, ele também fazia vídeos contra mim. E aí ele me xingava de tudo que era coisa que vocês podem imaginar, né? Desde, assim, para me atingir como mulher, mas também me atingir como pessoa, como profissional, dizendo que eu era uma advogada de meia tigela, que eu dava palestras para profissionais e juízes que não sabiam nem ligar o computador, que eu atuava numa área do direito que nem existia, né?
e uma série de coisas ali, né? Então, ele me dedicou acho que uns 5 vídeos no canal dele no YouTube, também ingressei com as minhas ações contra o sujeito, e aí estão tramitando até agora. E aí, para vocês verem como que é a mente de uma pessoa que age dessa maneira, né? Não bastasse ele já ter um alvo próprio dele, que era o nosso cliente, ele se volta contra mim também. E em nenhum momento eu respondi, né? Em nenhum momento eu reagi às ameaças que ele fez, a todas as postagens, né? E isso acaba também, às vezes, irritando o cyberstalker, porque ele não tem, né, aquela retroalimentação, né, que é a vítima abaixando a cabeça e fazendo o que ele quer, então ele tem mais material e assim vai. Então, estamos aí com uma decisão positiva contra esse sujeito e as minhas ações particulares ainda estão tramitando. E vamos ver o que dá, né? Esse outro caso aqui... Oi? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor só sobre qual foi o teor dessa condenação. Tá, dessa aqui, do caso aí que você estava tratando. Tá, essa condenação aqui foi em uma ação civil que eu movi contra ele, né? Foi uma ação de obrigação de não fazer na esfera civil, que objetivava a retirada de todos esses conteúdos difamatórios que ele publicou. Então, os vídeos no YouTube, na fanpage do Facebook, as postagens que ele fez em redes sociais e também entrevistas que ele deu em alguns sites e blogs da internet falando dessa situação e espalhando mais conteúdo, né? Então, nessa ação aqui, em específico, na esfera civil, a gente objetivava a retirada desse conteúdo e a não publicação, né? Então, era uma obrigação de fazer e não fazer. Então, que ele fosse condenado a não divulgar qualquer outro conteúdo difamatório relacionado ao nosso cliente, né? Porque não é só retirar o que foi postado. É interessante que a gente busque uma decisão também que fale sobre a não publicação futura, que senão não adianta nada, o sujeito tira o que já foi, mas aí ele vem e posta de novo, né? Você não resolve a vida da pessoa, né? Então, nesse sentido dessa ação aqui foi isso, né? Foi uma ação civil em que a gente objetivava esses 2 pontos, a retirada do conteúdo já publicado e a não divulgação desses materiais ou de eventuais novos materiais que ele tivesse de posse, tá? Esse caso aqui, pena que não dá para ler para vocês, mas é um caso bem antigo nosso, em que a gente estava do outro lado, né? Porque o advogado tem dessas, né? Às vezes a gente nem sempre defende só a vítima, né? E era uma situação bem complicada em que a nossa cliente era reconfessa de um stalking que ela praticava há 2 anos, né, pela internet. Ela era uma cyberstalker em relação à nova parceira do ex-marido dela, tá? Então, ela ficou stalkeando essa moça por 2 anos, a princípio anonimamente, em todas as redes sociais dessa moça. Na época ainda era o Orkut. O pessoal mais novo que tá assistindo a nossa live aí nem sabe mais o que é Orkut, né? Mas ela stalkeava a moça via Orkut, Flickr, blog dessa moça, outras redes sociais, LinkedIn também. Então, qualquer coisa que a moça postava num determinado espaço virtual, ela ia lá, criava um perfil fake, comentava. E era sempre com conteúdo de baixo calão, né? Xingamentos, vaca, baleia e tal, aquele monte de coisa. E ela fazia isso através de perfis fakes que ela construiu propriamente para isso. E onde foi ali que ela caiu, que ela foi identificada? Ela passou a fazer essas publicações da internet, do acesso da sua própria casa, ou da escola de idiomas que ela era sócia com a mãe. E aí, um belo dia, essa moça vítima, né, desse cyberstalking, cansou dessa situação toda e resolveu registrar um boletim de ocorrência e investigar
quem estava atrás desses perfis fakes. E aí, na investigação, né, na delegacia, veio à tona, né, os e-mails, né, os IPs desses e-mails, né, todos os logs de acesso dessas publicações. O delegado intimou o provedor de conexão, né, a dizer ali os dados cadastrais do responsável por aquela conta, e aí veio o nome da pessoa vinculada àquela conexão, que era, num dos pontos, era a escola de idiomas, em nome da mãe dela, que era o mesmo sobrenome que o dela. Então, automaticamente, né, a vítima já viu aquele sobrenome, já sabia que era da ex, né, do então marido dela, já associou e aí ingressou com 2 ações contra a nossa cliente. Uma ação civil de indenização e uma ação criminal por conta de toda essa prática. E aí ela falava de perturbação à tranquilidade alheia, né, e tudo mais. Esse print aqui é de um trecho da audiência na esfera civil, tá? Da audiência do processo civil. Nesse processo civil, o pedido dela era de uma indenização de R$150 mil, né? Algo surreal. Nem a Xuxa conseguiu indenização nesse valor lá contra o Google. E ela pediu isso daí, obviamente a gente rebateu. Ela, inclusive, pedia justiça gratuita, mas tinha um advogado particular, e aí é onde a gente, como advogado, faz um trabalho também de cyberstalker, quando você está num processo que você precisa de elementos da outra parte. Aí, o que eu fiz? Eu fui analisar a vida dessa vítima, né, que estava processando a nossa cliente, e descobri que ela tinha uma vida financeira super legal, né? Tinha um status bacana, assim, posses e faculdade particular extremamente cara, casa na praia, né? Em locais badalados e tudo mais. Tirei prints das redes sociais dessa moça e aí pedi impugnação à justiça gratuita que ela estava solicitando. E conseguimos, né? Então, aí, momento hashtag fica a dica. Quando você tiver que se você se vê no meio de algum processo, tenham cuidado ali com suas redes sociais, porque aquilo que você publica pode ser usado contra você, né? Então, fechando esse parênteses aí, voltando para o caso aqui, aí dentro dessa ação, ela pediu R$150 mil, obviamente contestamos e tal, dizendo que não fazia sentido, e aí na audiência de tentativa de conciliação, a juíza condenou a minha cliente a pagar R$30 mil de indenização, tá? Então, vejam bem, R$30 mil. Aquela outra decisão que eu mostrei para vocês, a primeira, era R$5 mil de indenização, saiu a decisão esse mês. E esse caso aqui é um caso de 2012, tá? Então, em 2012, a gente teve uma condenação de R$30 mil, para vocês verem que, assim, valores de indenização é muito variável, vai mesmo de como o juiz analisa e percebe aquilo do outro lado, tá? Então, aí nesse caso aqui, infelizmente, a minha cliente foi condenada a pagar esses R$30 mil, ela fez um parcelamento lá por não sei quantos meses, né, onde ela pagava mensalmente esses valores, e essa foi a sentença na esfera civil. Na esfera criminal, a gente fez a transação penal ali, né? E como um dos objetivos dessa transação penal, foi proposto a seguinte condição: para ela não ser processada pelo crime, né, de difamação também. A vítima propôs o seguinte: que ela pudesse publicar o termo de audiência penal nas mesmas redes onde ela foi ali enxovalhada pela minha cliente. E aí, né, minha cliente conversou comigo, eu falei, olha, eu acho que vamos dizer, menos ruim do que esperar uma condenação pelo que de fato você fez, tá tudo identificado, né? E assim aconteceu. Então, a vítima pegou o PDF da audiência criminal, né, onde a minha cliente confessava ter praticado essas ofensas todas, né, ter praticado esse cyberstalking por 2 anos, e aí publicou em um link
no seu scrapbook no Orkut, no Flickr, no seu blog, e assim ficou por 6 meses. O combinado em sentença era que esse PDF ficaria ali disponível na íntegra por 6 meses. E aí, qual foi o efeito prático disso, desse acordo realizado em audiência? Quando você jogava o nome da minha cliente na internet, você caía nesses links, porque a decisão, né, a transação ali feita em audiência, estava indexada com o nome da minha cliente na internet. Então, às vezes, ter um efeito, né, que coíbe a vítima, ter um efeito punitivo, assim, né, da pessoa jogar o nome dela e cair num termo de audiência criminal, às vezes é muito mais proveitoso para a vítima do que, de fato, conseguir uma condenação ou um valor em dinheiro, dependendo da situação, tá? Então, são medidas que a gente começa a chegar fazendo umas transações em audiência, é algo que a vítima pode propor também, é uma sensação de justiça, né, que a vítima tem nesses casos, né? E aí, assim, vocês devem pensar, nossa, mas essas coisas história de filme, né? Tem uma série na Netflix que chama You, né? Acho que muitos aqui devem ter visto. É muito a rotina de um stalking, ou pensem numa modalidade de cyberstalking, é muito aquilo lá. Eu assisti junto com meu marido e ele falava, olha, se eu não fosse casado com você, não soubesse do que já aconteceu contigo até, eu diria que isso é só ficção. E é verdade. Muitas daquelas situações dessa série You acontecem na vida real mesmo, né? Eu queria dizer para vocês que aquilo é só ficção. Não é. A gente tem vários casos assim, e isso revela todo um outro comportamento, né? Outros crimes inseridos, que aí entra a extorsão, né? Você pedir mais informações para a vítima, você exigir que ela te mande imagens íntimas. Tem a revenge porn, né? A pornografia de vingança, que seria, na realidade, o compartilhamento de imagens íntimas, né, não autorizada, que já é tipificado também na nossa legislação. Tem o doxing, que é a revelação de documentos sigilosos, confidenciais, né, sensíveis. Tem a invasão de dispositivo informático, né, o crime próprio também, que muitas vezes é através desse crime que o indivíduo consegue acesso a outros dados e conteúdos da vítima. Então, o cyberstalking acaba sendo só um topo do iceberg, né? A pontinha do iceberg. A gente pode ter uma série de delitos ali embaixo, e isso prejudica demais a vida da vítima. Então, já encerrando aqui... Antes de você encerrar, eu fiquei com uma curiosidade. Nesse caso que você defendia a autora lá do delito, como que a vítima localizou a autora dos fatos? Como que ela ficou sabendo que era o local de trabalho da mãe da vítima? Tá. Da mãe da autora, desculpa. Tá. Então, ela conseguiu, né, ver os registros de comentários no blog que ela tinha, né? Acho que era um blogspot na época. E aí a pessoa fazia comentários, os comentários eram abertos, né? E ela registrava ali, o formato de comentários dela registrava os IPs, né, do momento do comentário. E aí ela pegou esses IPs, né, e juntou ali no boletim de ocorrência. Aí quando a delegacia foi fazer a identificação, eles identificaram que aqueles IPs, né, que vinham de e-mails que ela recebia anônimos também, alguns deles eram semelhantes, tá? Alguns deles eram iguais, havia IPs que se repetiam, né? Outros não. Mas dentro daquela massa de IPs, a delegacia começou a identificar os provedores de conexão, né? NET, UOL, e aí foi pontuando. Haviam 2 grandes provedores de conexão predominantes ali, e aí a delegacia emitiu um ofício para esses 2 provedores, para eles informarem agora os dados cadastrais dos responsáveis pelos acessos à internet através daqueles IPs. E aí citaram os IPs utilizados, o e-mail que foi informado, o dia e a hora certinho, e ok. Aí, quando voltou a informação desses 2 provedores para o inquérito policial, aí veio o nome da mãe, né, da nossa cliente, da autora
das investidas aí, da Cyberstalker. Veio o nome dela porque um desses IPs era a conexão da escola de idiomas da mãe, né, em sociedade com a filha, nossa cliente. Então, aí veio o nome da mãe e o sobrenome era o mesmo. E era um sobrenome bem difícil, né? Não era um sobrenome comum, que haveriam homônimos facilmente. Então, ao identificar o endereço e o mesmo sobrenome, aí a vítima já associou, putz, é alguém vinculado a fulano de tal, né? E ela já tinha tido alguns ruídos, né, com a minha cliente no passado e tudo mais. Então, já havia um certo histórico. Ela tinha, vamos dizer assim, uma boa suspeita de que era mesmo minha cliente. Ela só precisava da comprovação. Então, foi aí que, com essa associação, né, do nome da mãe, ela já entendeu que seria a minha própria cliente. Aí, ela acionou a mãe da minha cliente, porque era identificada, né, ali no cadastro da conta de acesso à internet, e ali dentro desse processo a mãe foi relatar o nome das pessoas e tudo mais, dizia que naquele dia, naquele momento, só ela e a filha que estavam na escola, né, e aí a filha teve que se defender também, né, então não poderia acusar um funcionário injustamente, por exemplo, né, então foi aí que veio à tona, tá? Ah, interessante conhecer. Então, pensando do lado da vítima, né? Se você for uma vítima, tomara que não, ou você está assessorando alguém que é vítima, o que fazer, né? Boletim de ocorrência sempre, porque, como a gente já falou, né? O cyberstalking e o stalking acontecem em escalada. Então, você precisa registrar isso para ter comprovação, para ter estatística disso, para ter noção do quanto que isso está aumentando, né? Para poder até depois pedir uma ordem de restrição contra essa pessoa, se ela for identificada, porque você já tem outros boletins ali anteriores, né? Então, aí, hoje em dia, tranquilo, é tudo online, então faz pelo site da Delegacia Eletrônica do seu estado. O estado de São Paulo está super tranquilo para fazer isso online, você anexa ali as provas. Então, aí vem a importância também de ter um conteúdo probatório íntegro. Então, se você tem sido vítima de um stalking, de um cyberstalking, tire prints de tudo que está acontecendo contigo. E não é só o print, armazene esses links, né? Se é um blog que fizeram te difamando, falando um monte de asneiras, armazene o link desse blog, coloque num documento lá de Word, tire o print também, porque só o print sem o link a gente não consegue chegar em muita coisa, porque se a gente precisar acionar uma rede social para saber quem está por trás de um perfil falso, a gente vai precisar mencionar o link daquele perfil. Se for para derrubar um blog difamatório que está no ar, a gente vai precisar mencionar o link desse blog para o site que hospeda esse conteúdo. Então, os links são muito importantes. Então, armazene os links, tire prints. Se for preciso, faça uma ata notarial, né, junto a um cartório de notas. A ata notarial às vezes sai muito cara. Hoje em dia, recursos online que a gente pode gerar essas provas digitais. Então, tem 2 sites que a gente usa muito aqui com os nossos clientes, que eles geram essas provas digitais na hora, em coisa de meia hora você tem lá o documento para você, e você pode usar isso em processo, em inquérito, em notificação extrajudicial, tá? São sites que usam tecnologia blockchain e outros tipos de verificação para comprovar a integridade dessa prova, para testar que, olha, isso que você está vendo aqui nesse relatório foi extraído mesmo do site X, tá? Esses sites, a título de curiosidade, são verifact.com.br e originalmy.com, tá? Então, são meios da gente gerar as provas digitais, o próprio advogado, o promotor, a própria vítima pode gerar essas provas, sai muito mais barato do que uma ata notarial e você tem ali no seu e-mail em torno de 30 minutos, tá? Procurar... Você pode repetir, Gi? Posso. Verifact,
RIFACT, verifact.com.br e originalmy, né, originalmy.com. Legal. Depois, quando terminar o evento, você coloca pra gente lá no chat para gravar. Coloco sim. Obrigada. Tá. Então, procurar orientação jurídica, né? Então, boletim de ocorrência, armazenamento de provas, procure orientação jurídica, né? Um advogado, de preferência especialista nessa área de direito digital, ou a promotoria, defensoria pública, fale com um profissional com tudo isso que você tem em mãos, já o que você coletou, essas provas, para que ele possa analisar e entender o que é possível fazer. Se a gente já tem um indivíduo identificado, é um caminho, já podemos acionar essa pessoa, ou se a gente não tem um indivíduo identificado, precisamos saber quem tá por trás disso, aí é outro caminho, tá? E aí, tendo essa orientação jurídica, aí sim a gente pode ingressar com uma ação judicial. Pode ser na esfera civil, contra o próprio indivíduo já identificado, para que ele retire qualquer conteúdo postado negativo, né, que ele já tenha feito, para que ele evite publicar outros conteúdos, e aí a gente pode pedir uma ordem de restrição aqui nesse ponto, tá? Baseando em toda essa situação, todo esse contexto, esse cenário de terror psicológico. Então, aí, nessa ordem de restrição, a gente vai pedir para que o juiz, né, determine que o indivíduo não possa comparecer nos mesmos locais que a vítima, mantenha a distância de 300 metros, não entre mais em contato com a vítima e seus familiares por qualquer rede social, qualquer meio de contato, não faça mais publicações ou divulgações em qualquer meio de comunicação sobre a vítima. Esse não fazer é muito importante, tá? É aí que a gente tem um pedido de ordem de restrição meio parecido com a ordem de restrição da Lei Maria da Penha. E aí, se for um caso que envolve uma mulher, pode ser um ex-parceiro, né, ou algum contato amoroso que ela teve, qualquer situação de coabitação, alguma situação assim, você pode também fundamentar os seus pedidos na Lei Maria da Penha. Ela muito ajuda a gente aqui, porque é onde a gente tem a questão da violência psicológica contra a mulher nesse cenário, tá? E, por fim, procurar apoio psicológico sempre, né? É muito difícil a vítima passar por uma situação de stalking ou cyberstalking sozinha, ela precisa falar com alguém. Se é menor de idade, né, orientar as crianças, os filhos, os alunos a conversarem com um adulto da sua confiança, com pai, mãe, um tio, tia, uma professora, para passar o que está acontecendo, porque senão a criança pode se ver numa situação tão caótica que às vezes ela chega a cometer suicídio, e isso é fato, a gente tem vários casos assim. Um adolescente também pode chegar a cometer suicídio. Há situações que vão se agravando e podem acabar com uma carreira de um profissional aí que levou 20, 30 anos para construir. Então, é preciso sim também a gente ter esse viés do apoio psicológico de familiares com quem você possa contar, tá? Então, estejam atentos a todo esse cenário do stalking e do cyberstalking. Qualquer um de nós aqui é uma vítima em potencial, a gente vive na internet também, trabalhamos na internet, e então, assim, a gente tem situações aí suficientes que qualquer indivíduo que se torne um desafeto da gente, ou nem por isso, eu digo que a linha entre o fã e o hater é muito tênue, né? Então, qualquer pessoa pode, às vezes, começar a juntar material contra você e resolver te atacar. Então, ninguém está isento aí de passar por essa situação. Então, é sempre bom a gente estar atento, saber o que envolve isso, para a gente saber agir e também ajudar outras pessoas próximas que talvez a gente conheça, tá? É isso que eu montei para passar para vocês. Esses são meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida aí, fico à disposição. Eu gostaria que a Gisele aí respondesse as perguntas que foram feitas, por favor. Vamos lá. Bom, a primeira eu anotei aqui sobre
onde há coautoria, né, no cyberstalking, como que a gente pode vislumbrar essa coautoria aí, até dentro dos exemplos que eu trouxe aí dos casos reais, práticos para vocês, né. Eu entendo que a coautoria no cyberstalking, ela fica um pouco mais fácil de você enxergar pelo seguinte: a partir do momento em que eu tenho um autor, né, um indivíduo que ele é o que produz o conteúdo, que instiga aquela vítima do stalking, é ele que escreve as mensagens, ele que posta o material primeiramente na internet, ele que criou um blog para difamar a pessoa, para atacá-la, né? Então, esse indivíduo, ele é bem evidente para a gente, é fácil de entender. E aí, os coautores, quem seriam? Os indivíduos que ele arrebanha para a campanha, né, de perseguição que ele está criando. Então, seriam seguidores dele que executam as ações que ele manda. Então, tem muitos casos que a gente enxerga, né, de um indivíduo, um cyberstalker, que ele fala, vão lá na rede social do fulano de tal e falem para ele o quanto ele é isso, aquilo outro, né, e tece uma série de impropérios aí. Essas pessoas que, de fato, atendem a esse chamado do cyberstalker, elas podem ser identificadas como coautoras, né, porque elas estão agindo a mando do primeiro, né. Um outro ponto também, quem compartilha esse conteúdo que o cyberstalker cria, né? Então, ele faz um blog, ele faz um vídeo difamatório, ele pode acabar... Eu acho que minha câmera fechou aqui. Não, voltou. Ele acaba fazendo um conteúdo difamatório na internet, ele publica nas suas redes, atacando a sua vítima, atacando o alvo, né, da sua conduta, e aí outras pessoas compartilham através das próprias redes sociais esse conteúdo que ele criou. Então, essas pessoas que compartilham o conteúdo difamatório gerado pelo autor, pelo cyberstalker, elas são entendidas também como coautoras. E isso a gente tem até um julgado do TJ de 2013, que a gente que atua na área do direito digital usa muito, que é um julgado muito importante porque ele abre um precedente para definir que quem compartilha conteúdo difamatório criado por terceiros pratica o mesmo crime de difamação. Então, maravilha, é um julgado na esfera civil, né? E ele é muito importante porque ele traz essa figura da coautoria dentro dos crimes eletrônicos, né? A coautoria em relação aos crimes contra a honra. Então, se a gente tem essa coautoria nos crimes contra a honra, certamente fica fácil da gente ver também a coautoria dentro do cyberstalking. Então, seria as pessoas que compartilham o material criado, gerado pelo principal autor, né, da perseguição, e aquelas que atendem aos chamados dele também, né, que vão lá e comentam aquele conteúdo difamatório, atacam a vítima também, que agem ali em conluio, então dá para a gente ver facilmente. Dentro de um stalking, né, vamos dizer, no mundo físico, talvez fique um pouquinho mais difícil, né, porque você precisaria entender que existem outras pessoas além de uma, né, então tem um indivíduo que te segue e é um outro que telefona para você, aí tem um indivíduo que entra em contato com você num lugar público que você foi, e aí de uma maneira extremamente constrangedora, e aí depois vem um outro para ele também, que mostra que tem relação com ele. Então, eu acho que a coautoria no stalking, né, físico, ali presencial, talvez ela seja um pouco mais difícil da gente enxergar essa coautoria. A gente precisa de mais elementos, né, tem que ter uma arquitetação maior. Mas já no cyberstalking ela é mais nítida, né? E a segunda pergunta que a Ana perguntou, né, se essas condutas todas que a gente vê ali como cyberstalking, todas as características do cyberstalking que a gente percebeu, se elas podem se tornar outros crimes no mundo real, digamos assim. Sim,
podem sim, e essa acho que é o grande medo da vítima, né? E é o ponto em que muita gente acha que o cyberstalker é só o doido da internet, né? Não, há questões de todos esses transtornos mentais que a Ana Lara falou muito bem, mas a gente tem que entender que isso não é uma desculpa para essa ação, não é uma desculpa, uma justificativa para esse comportamento, né? E que na grande maioria das vezes em que se usa esse mote, o indivíduo não tem um diagnóstico assim. Ele está tentando falar, olha, releva aí porque eu tenho isso, eu sou aquilo, e não é bem por aí. Na grande maioria das vezes, os cyberstalkers são pessoas comuns, iguais a todos nós aí, às vezes muito inteligentes, com um sadismo absurdo, né? Essa questão da sensação de poder, a sensação de controle, né, de dominação, você vê, né, uma relação assim de poder, e que também de fato parece que há uma satisfação sexual nessa relação de poder, e aí é onde a gente vê que o poder e o sexo sempre estão juntos nessas situações, né, em que não há questão de libido alguma, como bem falou a Ana Lara, né, e a Ana Paula Sommer também, né. Então é por onde o indivíduo se sente dominante. E uma das formas de dominação é você cercear a liberdade do outro, mesmo que seja uma liberdade no mundo digital, né? Sentir que ele está sob seu domínio, que ele está fazendo o que você coloca, o que você pede, o que você manda, é reconfortante, né, para o cyberstalker isso, é um prazer sádico mesmo, né? E muitas vezes, assim, a gente tem uma grande diferença aí. Existem uns indivíduos que eu falo que ficam vociferando na internet, né? Que a gente vê uma grande diferença em que eu falo que na vida real eles são um pincher e na internet eles são um Rottweiler, né? E o cyberstalker que vem num crescente e ele age na internet assim, e ele vai sair da internet e vai continuar agindo da mesma forma. Esse é o perigo, né? O indivíduo que vomita ódio na internet e só fica ali, né? É aquela pessoa que ela não consegue ter a mesma coragem de falar aquilo na vida real. É o sujeito que usa do distanciamento das telas para destilar o seu veneno. Isso é uma coisa. E também ele vai poder ser punido pelos crimes contra a honra, eventual cyberstalking também e tudo mais. Mas o nosso perigo aqui é esse ser que é um cyberstalker, que tem lá o seu ódio ou algum transtorno mental ou nenhum transtorno mental, e ele continua na sua campanha persecutória contra a vítima, e ele coloca tudo para que isso também saia da internet, né? Ele tem muito prazer não só em persegui-la online, mas ele também tem uma grande realização em que isso saia da esfera do online. Na realidade, às vezes é o maior desejo dele, né? Nessa situação, a gente tem vários crimes que podem extrapolar aí o mundo online e ter danos físicos e reais para a vítima, né? Então, dentro do cyberstalking acontecendo, quando isso começa a extrapolar e para fora da internet, a gente tem a ameaça, que ela pode ser online ou física, né, de o indivíduo fazer algum mal grave para você mesmo, para os seus familiares, tem a extorsão, o indivíduo pode exigir que você pague algum dinheiro, que você mande algum conteúdo específico que ele está solicitando, e isso vai ter um dano fora, né, da sua vida também. A gente tem a agressão, né, o sujeito pode estar ali perseguindo, sabendo dos seus passos também fora da vida online, te encontrar em algum lugar, te desferir um golpe, uma tentativa de homicídio ou de feminicídio. A gente também tem o estupro, né? Então a gente tem uma série de comportamentos que são crimes graves, sim, e que podem agir numa escalada ou não. O sujeito pode estar num cyberstalking rotineiro ali, e aí, um belo dia, ele tem a oportunidade de se deparar com a vítima e, sem ter um crescente, ele vai lá e desfere um golpe na pessoa e mata essa pessoa por ser uma decorrência típica desse comportamento, né?
Um exemplo real disso é o caso que eu citei lá do meu cliente, que foi stalkeado por 2 anos por esse ex-parceiro comercial dele, né, que a gente conseguiu aquela sentença procedente, que esse sujeito também me stalkeou por esses 2 anos. É o seguinte, ele fazia vídeos e divulgava no YouTube, dizendo que ele estava em tal lugar, né, e que viria para São Paulo acertar as contas comigo e com o meu cliente, né, que ele estava a caminho de tal cidade, que é onde morava o meu cliente, iria acertar as contas com o meu cliente e também iria pôr em pratos limpos as questões comigo. Lógico que eu fiquei assustada, porque um sujeito que devassou a vida privada do meu cliente, colocou tudo na internet, passou a ameaçá-lo, ficou monitorando ele por 1 ano, você começa a pensar, o que essa pessoa é capaz, né? O que ela tem a perder? Ela não tem mais nada a perder. Eu tenho, nós aqui temos, né? E, então você começa a se amedrontar. E aí esse sujeito, ele ligava para o escritório, né? Isso foi bem antes da pandemia, foi entre 2017 e 2019. Ele ligava para o escritório querendo falar comigo, ele dizia que eu iria estar lá no dia tal, na hora tal, e eu de fato não aparecia nesse dia no escritório, porque eu falei, sei lá, esse cara pode aparecer daqui do nada, o que eu vou fazer, né? E eu orientava lá a atendente para, quando ele ligasse, eu nunca ia atender qualquer chamada dele ou ele pessoalmente, jamais, né? E aí eu lembro que depois que ele divulgou esses vídeos dizendo que viria para São Paulo, né, acertar as contas comigo e com o meu cliente, ele acabou me mandando um e-mail querendo marcar uma reunião presencial comigo no escritório, né? Eu pensei, mas jamais que eu vou fazer essa reunião. Eu não sei o que esse cara vai fazer comigo, se ele vai me matar, se ele vai me agredir, se ele vai de alguma maneira ter um dispositivo que vai grampear o meu telefone à distância, né, por ondas ali de frequência. Eu falei, eu não sei, o cara é capaz de qualquer coisa, para que eu tenho que falar com esse ser? Nada, né? Então, assim, é só online, você me manda um e-mail e é isso, né? Se você quer fazer um acordo no processo, você escreve o que você quer. E não fui encontrá-lo ou permitir que ele se aproximasse. E como ele começou a divulgar em 15 dias vários vídeos contra mim, ameaçando a mim mesmo, o meu cliente, eu fiquei meio noiada de sair de casa e tinha algumas rotinas bem típicas diárias, que eu ficava assim, olhando para lá e para cá, para ver se ele estava ali ou não, ou se seria alguém amando dele. Porque o que ele chegou a divulgar na internet? O meu cliente teve um período que morava numa cidade do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, perdão, e algum dos seguidores do Cyberstalker viu o meu cliente numa estação de metrô, no Rio, e tirou foto e mandou para o Cyberstalker, né, falando, olha só, fulano andando de metrô, virou pobre agora, alguma chacota assim. E ele publicou a foto do meu cliente, que não percebeu que estava sendo fotografado no metrô ali do Rio, e esse comentário, e fazendo essa chacota, que fulano, né, não anda mais de carro, não tem mais motorista, e não sei o que, olha só ele no metrô. E eu comecei a pensar, esse cara, ele deve ter os olheiros dele por aí, né? E aí, se não tem alguém por aqui, né, amando dele, me cerceando, né, me investigando, comecei a ficar com medo, né? Então, assim, eu que nunca, em 15 anos de profissão, nunca tive medo algum de fazer o que eu fazia, dava palestras, eu comecei a ficar com medo, fiquei receosa de divulgar nessa época, nesses 2 anos que eu tive aí, de divulgar as minhas palestras que eram abertas, que eram públicas, em entidades e tal, porque eu falei assim, vai que o cara tá lá, ou vai que alguém amando dele vai lá. A gente vê maluco pra tudo, né? Então, assim, de fato, vira uma ameaça, né? A nossa liberdade de pensamento, a liberdade de interação social na internet, fora dela, a liberdade de trabalhar, né? Porque ele cria esse obstáculo para as nossas atividades, né? E aí você começa a perceber que também tem todo um recorte, né? Na fala dele contra mim, eram muitas questões de denegrir o feminino da gente, né? De denegrir a mulher, né? A Gisele mulher, a Gisele advogada. Eu ficava pensando, se eu fosse homem, será que ele iria xingar assim disso tudo, né?
ia falar tanta asneira, né? Então eu fiquei pensando, acho que talvez não, né? E aí, para você ver como que isso vai agindo em esferas, né? Como se fosse uma cebola, né? Com várias cascas. Esse sujeito também criou vídeos difamatórios contra mim. Nesses vídeos ele também mencionava o meu marido, que não tem nada a ver com a história, nem advogado o coitado, né? E xingava o meu marido nesses vídeos também. Aí tirava prints de fotos nossas da rede social, fotos que estavam lá no avatar, públicas, e não tem nada demais, inseria nesses vídeos também, né? E aí eu até brincava com meu marido, eu falei, tá vendo que você ganhou por casar com uma advogada, né? Ele falou assim, a assessoria gratuita tem esse ônus, né? Então, o quanto isso entra na esfera familiar também da gente, é muito grave, né? E, assim, ainda bem que eu tive um suporte de amigos que me auxiliaram muito nessa questão de conter essas atitudes desse sujeito, de gerar essas provas, né? Também, ainda bem que eu sou advogada, eu já fiz as minhas coletas de prova enquanto isso estava acontecendo, ter que manter a cabeça fria nesse momento, tive o suporte do meu marido, da minha família e tal, mas é uma preocupação, né? É um estresse que você não vê o porquê disso, né? Receber e-mails desse sujeito, assim, parecia uma redação, né? Falando mal de você, assim, com 500 xingamentos de cima a baixo, você fica meio assim, prostrada, né? Óbvio, você não vai acreditar no que uma pessoa dessa fala, mas isso te abala muito, né? E você fala, caramba, eu não fiz nada, né? É uma ofensa gratuita, né? Uma perseguição gratuita. Então, eu acho que a gente tem que ficar bem atento com isso, porque, sim, todos esses crimes, todas essas condutas que são muito típicas do cyberstalking, elas podem, sim, ir crescendo e desembocar em outros crimes muito mais graves aí na esfera real e gerando um dano muito maior para a vítima, né? Então, assim, a gente tem que estar atento como pessoa, como vítimas em potencial que somos, né? E estar atento também para as pessoas à nossa volta. E quando a gente for solicitado para dar um suporte, tirar uma dúvida, assessorar essas pessoas vítimas disso, a gente tem que, de fato, agir muito rápido, porque isso vai crescendo muito e a internet favorece, né, a proliferação dessas condutas e essa difamação e a perseguição que o indivíduo passa mesmo. Tá. Muito obrigada, Gi, por compartilhar com a gente a sua história pessoal, muito enriquecedores os debates.